Opa, tô aqui, cadê o Horta trazendo aqui? Ué, o Horta é o corte. Tudo bem, Fernando Horta? Bem-vindo aqui à TV 247. Tudo bem com você? Tudo bom, Léo? Comigo tudo bem, tudo tranquilo, curtindo um invernozinho aqui em Brasília. Pelo menos a gente tem uma brisa, um ar um pouquinho mais calmo e mais fresco, ao contrário do que parece que está acontecendo no restante do mundo, né? A gente costumava dizer que estava as coisas acelerando, mas não precisava tanto também, né? A gente podia ter um pouquinho mais de tempo para pensar, para organizar, não acha? Exatamente. Ó, e por falar do mundo aqui em plena ebulição, né? Eu acabo aqui de abrir uma notícia de 8 minutos atrás. Vou colocar aqui na. Antes, vou passar para o nosso pessoal da edição. Aqui, ó. A Kamala Harris à frente do Donald Trump na primeira pesquisa Ipsos Reuters, né? Então vamos falar sobre essa grande reviravolta, Horta, na eleição americana. Deixa eu botar aqui a notícia na tela e a gente comenta na sequência. Bom, como é que você viu a desistência do Joe Biden, a escolha da Kamala Harris e a possibilidade de que ela seja a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, caso se confirme essa pesquisa aí? Diga lá, Horta. Então, Atushi, o atentado ao Donald Trump tinha matado a candidatura Biden, né? Isso tinha ficado muito claro ali. Joe Biden já há muito tempo tinha dificuldades em se manter como um elemento político ativo, capaz de receber ataques, devolver, de fazer a luta discursiva e ativa que a política exige, né? Então, não tem necessariamente a ver com a sua idade, mas com a sua performance. E não era de agora que estava se percebendo que isso ia ser complicado. O que não se esperava é que Donald Trump agisse de forma tão rápida, né? Primeiro expondo todas essas vulnerabilidades num primeiro debate, um debate antecipado, um debate que veio fora de hora, mas que serve muito aos interesses norte-americanos, e depois a questão do atentado, que até agora, nesse momento, inclusive, está se ouvindo os chefes de segurança nos Estados Unidos para descobrir o que efetivamente aconteceu. De qualquer forma, tudo isso colocava Joe Biden já fora dessa disputa. O que se fez foi simplesmente o tempo necessário para que as lideranças políticas pudessem achar uma solução. E a solução parece, nesse momento, Kamala Harris, que tem ao mesmo tempo a condição, por estar no governo, de parecer uma certa transição mais calma, e também acaba vivendo a possibilidade da falta de coragem dos outros membros republicanos. Porque nesse momento, quem quer que queira concorrer contra Kamala Harris pela indicação, precisa começar uma campanha do zero, e até onde sei, com acesso a fundos bastante limitados. Então, todos os candidatos, possíveis candidatos democratas, acabaram se retirando dessa condição, e eu acho que a Kamala Harris deve ser, então, legitimada aí como a próxima candidata dos democratas, a primeira mulher negra, e vai enfrentar isso muito fortemente num país machista e racista como os Estados Unidos. Horta, por que o Trump não conseguiu se vitimizar, né, depois do que aconteceu lá na Pensilvânia? Porque não tem nenhuma como, diferentemente do caso brasileiro de Juiz de Fora, não está tendo um impacto muito significativo na questão eleitoral lá, né? As pesquisas já não tinham mudado muito com o Biden, Trump teve um ganho, mas não tão significativo, e agora a Kamala Harris o supera. Inclusive fez o primeiro discurso de campanha dizendo que ela vai atuar como uma procuradora, ela é procuradora de justiça, e na linha de que ela é uma procuradora durona que sabe lidar com bandidos, né? Então ninguém está olhando para o Trump como uma vítima do sistema, aquela coisa toda. Por que não está pegando essa história do Trump alvo do sistema, do deep state, enfim? Porque se a gente for comparar com o que aconteceu no Brasil, quando Jair Bolsonaro sofre um atentado no Brasil, ele era um desconhecido. Não se sabia o que Bolsonaro podia se fazer. E ali Bolsonaro recebeu todo o cuidado, todo o carinho, toda essa emoção, essa comoção do jovem político. Ele não era nem jovem, nem necessariamente jovem na política,
mas do jovem político que queria lutar contra o Deep State. Se você hoje, né, se o atentado aquele que ocorreu lá em Juiz de Fora acontecesse no ano que vem, ou em 2026, depois do Brasil ter conhecido Jair Bolsonaro, ter visto a frieza com que ele tratou as mortes de mais de 700 mil pessoas no Brasil por conta da Covid, o quanto ele não liga para absolutamente nenhum traço dos nossos problemas sociais, como a miséria, como a pobreza, como a fome. Hoje, um atentado a Jair Bolsonaro não traria comoção absolutamente nenhuma, como não traz a Donald Trump. Donald Trump já exerceu a sua maldade em grande parte e, portanto, aquilo serve apenas como liga para os seus apoiadores já, mas não tem capacidade de influenciar necessariamente a balança. Os Estados Unidos estão tremendamente divididos e qualquer um, e eu digo qualquer um mesmo, viu, Atucha? Se nós lançássemos Leonardo Atucha à presidência dos Estados Unidos pelos democratas, Leonardo Atucha já começaria com 48% dos votos, porque a decisão vai se dar ali naqueles 30 mil para lá e 30 mil para cá. Agora, também é verdade que os democratas agiram rápido. Se tivessem dado mais uma semana para que Donald Trump pudesse utilizar esse fato, pudesse utilizar o atentado, eu não sei se a margem não daria uma balançada, mas não muita coisa. É uma eleição que vai ser resolvida no 1% para cima, 1% para baixo. Não, vai ser muito disputado, quer dizer, o país segue muito polarizado. E para o Brasil, Horta? O Brasil deve torcer, o governo brasileiro deve ter alguma torcida pela Kamala Harris, pelo Trump, deve se manter neutro. Faz alguma diferença para o Brasil? Faz muita diferença, né? A Kamala Harris me parece que vai adotar uma postura mais dura do que o Biden. O presidente Lula pode ter certeza disso. Não será a figura aprazível e receptora que Joe Biden foi com o presidente Lula. Portanto, até a última fala do presidente Lula ela é muito bem colocada, porque ela lembra o quanto os dois chegaram a trabalhar juntos. Joe Biden se tornou chefe, né, chefe piqueteiro de greves dentro dos Estados Unidos. Eu acho que num dos primeiros momentos que isso aconteceu na história dos Estados Unidos. Mas a Kamala Harris não vai entrar nessa situação. Vai ser um jogo muito mais duro, mas vai ser um jogo racional e previsível, coisa que Donald Trump não oferece de forma nenhuma. Aliás, a única coisa que nós sabemos de Donald Trump é que do primeiro momento em que ele se tornar presidente ao último segundo que ele se tornar presidente, ele vai estar imbuído em fazer golpes de Estado, tanto nos Estados Unidos quanto nos países próximos, que são, vamos dizer assim, parte do apoio a ele, especialmente com quem ele tem algum tipo de amizade. Estamos falando aí, obviamente, de Jair Bolsonaro. Portanto, diplomaticamente, o governo brasileiro não deve se manifestar por nenhum dos dois lados, e acho que a gente aprendeu muito isso com o Jair Bolsonaro, não cair na bobagem de escolher candidatos anterior da votação, mas internamente eu acredito que todos os democratas no Brasil, toda a esquerda brasileira, todo o centro liberal brasileiro, inclusive, está torcendo por Kamala Harris. Ou seja, porque faz muita diferença, como você falou, né? Faz muita diferença. O Trump não pode ser normalizado. Deixa eu agradecer rapidamente aqui, Horta, ao Raimundo Ferreira e ao Sérgio Pinto, que chegaram como assinantes. A gente agradece bastante. Vamos olhar para as grandes questões internacionais, né? Vamos imaginar a Kamala Harris, presidente. Quer dizer, você vê alguma diferença na abordagem em relação à guerra na Ucrânia e à Palestina ou nenhuma? Não, com relação à Palestina teremos diferença sim. Muita gente está lembrando disso. Acho que com relação à Ucrânia e Rússia, não. Com relação à Ucrânia e Rússia, a Kamala Harris deve seguir aí o caminho que está sendo orientado pela Europa, em grande medida. A Europa quer manter esse conflito, especialmente aí a Alemanha e França, querem manter esse conflito a todo custo. A menos que haja uma modificação na Europa, a Kamala Harris deve seguir isso e o Zelensky pode ficar feliz porque vai ser um presidente sem legitimidade por mais 4, 5 anos, ou quanto tempo essa guerra necessariamente durar. Mas com relação ao conflito Israel-Palestina, ou ao genocídio israelense sobre o povo palestino, a coisa vai mudar. A Kamala Harris foi uma das poucas grandes políticas dos Estados Unidos com cargo, ela era vice-presidenta quando fez isso, que criticou abertamente o Netanyahu e disse que as mães e as mulheres norte-americanas não conseguiam mais continuar vendo corpos de crianças e de mulheres palestinas
naquele confronto horroroso, e, portanto, obviamente que ela criticava o Hamas, o que tinha acontecido, mas lembrava que existem regras internacionais que balizam a ação e que talvez o Israel precisasse pensar nisso. Isso é tanto verdade que Netanyahu já voou para os Estados Unidos de ontem para hoje, se não me engano já deve estar em solo norte-americano, para uma série de negociações, inclusive para tentar alinhavar isso, porque ele sabe que a Kamala Harris tem duas coisas que Netanyahu não imaginou. A primeira é ela ser mulher e mãe, e ela vai fazer uma campanha nesse sentido, como a mulher e a mãe dos Estados Unidos, e isso é muito interessante, porque ela não vai tentar se normalizar como uma mulher que se aproxima do estereótipo masculino, e isso vai agradar, obviamente, a classe média norte-americana, mas, em segundo lugar, a Kamala Harris não tem os laços todos fechados como Joe Biden tinha por mais de 30 anos como político dentro dos Estados Unidos. A Kamala Harris ela é muito mais uma outsider nesse sistema todo do que necessariamente uma política já endocrinada, estabelecida, controlada pelo grande jogo das nações. Isso não quer dizer que ela não possa se tornar pró-Israel a primeiro momento, e também não estou afirmando aqui que ela vai entrar com os dois pés em cima, mas a pressão sobre Netanyahu vai aumentar muito e pode, inclusive, decretar a mudança de regime dentro do Estado de Israel. A Marlene está lembrando aqui, na conferência AIPAC de 2017, ela deixou claro ser sionista, né? Todos os políticos americanos, de certa maneira, pagam um tributo lá a Israel, mas ela disse que não vai presidir a sessão do Senado, do Congresso, do Senado, nos Estados Unidos, em que o Netanyahu, carniceiro de Tel Aviv, vai fazer o seu discurso. Horta, na semana passada você falou uma coisa muito interessante aqui, quer dizer, não tinha havido essa reviravolta em torno do Partido Democrata, o Biden era o candidato ainda, e tudo apontava para uma vitória do Donald Trump, né? Aí o que você disse? Ou o Bolsonaro será preso nos próximos 60 dias, ou não será mais. Por quê? Porque o sistema de justiça ele é reativo ao poder, né? Então, dificilmente o sistema de justiça brasileiro prenderia um aliado tão próximo do presidente dos Estados Unidos, no caso, Bolsonaro e Trump. Se a Kamala Harris for presidente dos Estados Unidos, o caminho e ela sendo uma procuradora, linha dura, que sabe lidar com bandidos tal, e que vai estar enfrentando a extrema-direita nos Estados Unidos, a eleição da Kamala Harris facilita a prisão do Jair Bolsonaro? Facilita muito, até porque o Jair Bolsonaro também, de forma não diplomática, e até muito tosca, né? Já desde agora se alinha ao lado de Donald Trump e, portanto, vai endossar e participar de todas as políticas, todas as tentativas nefastas e tóxicas que o Donald Trump vai fazer de atacar a Kamala Harris. Em vez do Bolsonaro se manter afastado, não. Ele acaba assumindo a bandeira dos outros e, com isso, ele assume também a toxicidade do Trump. A Kamala Harris certamente vai olhar para o Brasil, e quando ela olhar para o Brasil, sendo presidenta dos Estados Unidos, ela vai ver em Jair Bolsonaro um micro Donald Trump, com todos os outros problemas ainda que os norte-americanos têm quando olham para sul-americanos. Então, certamente que Kamala Harris, na presidência dos Estados Unidos, vai pedir, obviamente, moderação, vai fazer aquele discurso clássico que a gente conhece do hegemon, mas não vai se opor em absolutamente nada que Jair Bolsonaro venha a pagar pelos crimes que cometeu. Por isso também eu acho que nós devemos entender que há muita diferença entre Donald Trump e Kamala Harris, ao contrário do que muita gente tem dito por aí, Atush. Aqui o Guilherme Barbosa está dizendo, Paulo Nogueira não vê diferença entre Trump e Kamala. Mas eu acho que o Paulo, quando fez a análise dele, que foi ontem, aqui no mesmo programa, no Brasil Agora, ele estava olhando pela ótica da política externa, no sentido, olha, vai mudar a questão... Ele olhava como uma continuidade da política externa do Biden, na questão ucraniana, na questão palestina. O que a gente está analisando agora é o impacto no Brasil, né? Para o Brasil. E o Lula, obviamente, ele tem uma boa relação com o Biden. Ele disse que estava torcendo pelo Biden. Embora não vá declarar, eu acho que o Lula tomou a decisão, Horta, de não declarar torcida pelo candidato A ou B, né, nesse caso, porque, obviamente, vai ser uma eleição muito disputada. Ele não vai querer se indispor com qualquer que seja o presidente dos Estados Unidos, mas intimamente o Lula e o governo Lula torcem pela Kamala Harris, né? Sim, óbvio. Não há que se discutir a respeito disso, até porque com Kamala Harris é possível você discutir racionalmente todo o processo de ingerência que a política e o Estado norte-americano têm na América Latina e no Brasil, que nós sabemos que existe,
né? Já com Donald Trump, você não tem essa discussão racional, você não tem essa medida, você não sabe efetivamente o que pode ou não pode estar acontecendo. Kamala Harris não tem um político de estimação no Brasil, como Donald Trump tem, no caso aqui, Jair Bolsonaro. Então, é muito mais um terreno a ser negociado, conquistado, discutido dentro do âmbito da diplomacia e de todas as ferramentas que a diplomacia traz, que algumas delas não são nem um pouquinho bonitas, mas que é um jogo que nós já conhecemos. É importantíssimo que, se Kamala for declarada aí a candidata pelos democratas, o que me parece que sim, porque eu acho que ontem à noite ela já conseguiu, inclusive, o número de votos de delegados suficientes para conseguir essa indicação. Mas se ela for declarada, o Brasil se mantém neutro, mas secretamente torcendo por Kamala Harris. Exatamente. Bom, Horta, vamos falar então das coisas brasileiras. Queria só destacar aqui rapidamente com você, né? Uma foto fantástica. Deixa eu botar aqui para a gente compartilhar aqui. Olha só. Queria aqui mandar uma saudação especial para dois grandes brasileiros, né? Um é o presidente Lula e o outro é talvez um dos maiores, né, ou o maior escritor brasileiro vivo, que é o Raduan Nassar. O Lula hoje participou de um evento em São Carlos, inauguração aí de um campus universitário, num terreno que foi doado pelo Raduan, né, um grande escritor que tinha uma fazenda falou: o que eu vou fazer com essa fazenda? Eu vou doar para o governo federal para que seja instalada ali uma universidade. E é o que aconteceu. O Lula fala assim, numa tarde tive o prazer de receber uma ligação do Raduan Nassar, que queria fazer a doação do terreno que anos depois se tornaria o campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos, uma fazenda de 640 hectares que receberia cursos da área agrícola. E estou aqui em homenagem a este importante homem do nosso país, né? Que coisa maravilhosa, hein, Horta? E isso é o sinal da grande transformação que nós vivemos com a eleição do presidente Lula. Quer dizer, Jair Bolsonaro tinha uma repulsa a intelectuais, à cultura, tinha uma repulsa a todos os movimentos que, de alguma maneira, ele não conseguia dialogar, ou por incapacidade cognitiva, ou por incapacidade de aprendizado, ou mesmo por questões políticas. E o presidente Lula não só demonstra que isso é parte constante do seu fazer, né, aprendendo, se relacionando com essas grandes personalidades e reconhecendo a importância que elas têm em todos os lugares do Brasil, como também dá uma aula do como é e o que é fazer política a partir de uma sociedade múltipla como nós temos. Então, eu espero que a comunicação do presidente Lula, a comunicação do governo, colha esses momentos em que o presidente se mostra como uma figura que dialoga com diversos estratos e não se coloca acima deles dizendo que um manda e outro obedece, como era o caso do Bolsonaro, e que faça desse processo também um dos recortes de entendimento do que é o governo Lula. Demorou, Atush, demorou para que tudo isso também vire forma de comunicação, porque isso também nos protege em 2026 desses ataques anti-intelectuais que vão acontecer por longo da extrema-direita, que a gente sabe que é uma característica do fascismo. Esse dia de hoje tem que ser muito valorizado, né? Esse encontro entre o Lula e o Raduan. Cláudia Barrela, boa tarde, obrigado. Grande Raduan Nassar mandando aqui um superchat para a gente. Horta, e aí falando sobre essa questão, né, da valorização da educação, do ensino, dos intelectuais, você chegou a ver a entrevista do presidente Lula aos correspondentes estrangeiros? Hoje a gente falou bastante sobre isso no Bom Dia, a gente deu várias matérias, o Lula falou sobre várias questões, falou sobre a Argentina, Venezuela, Estados Unidos, China, e eu queria destacar com você a fala dele sobre Venezuela, que gerou muita polêmica, principalmente no Bom Dia, né? Em que o Lula, não diria que ele larga a mão da Venezuela, da Revolução Bolivariana ou do Nicolás Maduro, mas ele falou, olha, a Venezuela só vai encontrar um caminho de desenvolvimento, de crescimento, se conseguir fazer uma eleição que seja reconhecida por todos os atores, né? Muitas pessoas criticaram o presidente Lula, outras elogiaram. Como é que você vê essa questão da eleição da Venezuela que vai acontecer no fim de semana? A declaração do Maduro, e semana passada eu falei para a Telesur isso, eu participei de alguns programas deles na semana passada, eu lembrei isso, a declaração do Maduro dizendo
que se ele não for o vencedor, né, um banho de sangue ocorrerá na Venezuela. De forma, inclusive, muito jocosa, Donald Trump reproduziu essa mesma declaração agora, ontem, né? Ela assustou demais Luiz Inácio Lula da Silva. Já na semana passada, eu sinalizei à Telesur exatamente isso, né? Que o presidente havia ficado profundamente chocado com isso. Primeiro, porque o presidente Lula é um democrata incorrigível. Nunca vão conseguir convencer ao presidente Lula de que a democracia não é boa ou não é boa o suficiente. Mesmo quando os seus próprios direitos e a sua liberdade estava atingida, manchada com os atos do juiz ladrão, como diz o Glauber, né? Sérgio Moro, ele ainda assim ficou ao lado da democracia e se submeteu aos processos institucionais. Então, quando ele ouviu a fala do Maduro, ele realmente tomou um susto. Primeiro porque acho que não foi apropriada, né? O Maduro, diante da concentração de poderes que hoje tem, e tem por ser presidente e por ser presidente legítimo, deveria adotar um tom um pouco mais tranquilo com relação a isso, dar ao sistema internacional aquilo que talvez o sistema internacional não queira, que é a condição de reconhecer uma democracia existente na Venezuela. Então o presidente Lula ficou chocado com o fato do Maduro ter ido tão longe e não gostaria de se alinhar a esse processo. E aí o presidente faz essa fala, que é uma fala, vamos dizer assim, que não diz o que o presidente gostaria de estar dizendo por questões diplomáticas, mas que eu acho que acaba sendo mal interpretada, porque não se trata aqui dos meios internacionais reconhecerem ou não a democracia na Venezuela, até porque nós sabemos que há muitos institutos e instituições internacionais que não têm nenhum interesse em reconhecer democracia em outro lugar que não seja a democracia norte-americana, a de Londres e a de Paris. Mas se trata necessariamente do Maduro dar condições a conseguir consensos dentro da própria Venezuela. E isso significa, de alguma maneira, a gente precisa ter um certo cuidado na hora dessas falas. O presidente sinaliza bem. Horta, não, só para pegar um ponto, né? Isso foi dito pelo Zé Reinaldo também hoje de manhã, e a Júlia Moon está dizendo, ó, escuta o discurso sem corte, banho de sangue, produto dos fascistas, né? A frase completa, de fato, do Nicolás Maduro, ele fala que se a oposição vencer as eleições na Venezuela, ela iria perseguir os partidários do atual governo, provocando um banho de sangue. Não é que ele provocaria um banho de sangue caso perdesse, mas só para contextualizar, e entendo a sua posição de uma frase exagerada também. Né? Isso, ela junta a questão da violência com a questão da democracia, que são dois paradigmas distantes que o presidente Lula e todos os teóricos da democracia trabalham isso, né? A democracia ela é feita, a eleição é feita exatamente para que não haja violência. Você iniciar esse processo de terror dizendo, olha, se nós perdemos, eles vão nos matar, é uma frase muito forte. Ainda que possa existir algum lastro de análise, essa análise deveria ter sido feita por pessoas dentro da Venezuela e não pelo presidente. Esse é o problema. A Marlene também fala assim, ao ouvir a fala completa do Maduro, percebo que distorceram, pois o derramamento de sangue viria da parte dos fascistas, assim como se Bolsonaro tivesse vencido em 2022. Horta, vamos lá, vamos imaginar um cenário, quer dizer, olha, o Nicolás Maduro é reeleito, ganha a eleição, o governo brasileiro provavelmente reconhece o resultado e celebra a democracia venezuelana, né? Caso Maduro perca as eleições, também imagino que o governo Lula vai reconhecer o resultado, né? Como é que você vê? Que posição que o Brasil deve adotar no próximo domingo, quando a gente souber quem venceu lá na Venezuela? Bom, primeiro eu não sei se a gente foi convidado para participar do grupo de nações que vai observar. Normalmente o Partido dos Trabalhadores manda observadores. O Celso Amorim vai como observador. Isso, então vai depender da posição do Celso Amorim. O Celso Amorim precisa ir com uma equipe de umas 10, 12 pessoas que possam estar em diversos lugares na Venezuela e atestarem ao governo brasileiro que a votação foi lícita, correta, dentro dos parâmetros, que não houve adulteração, né, o tanto quanto possível para que nós tomemos essa decisão de forma soberana, Tuxi. Porque da outra vez, com relação à Bolívia, por exemplo, o Brasil, já naquele momento governado por Jair Bolsonaro e tudo mais, mas o Brasil embarcou no discurso da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que foi um discurso golpista, dizendo que
o presidente, o Evo Morales, estava fraudando as eleições, quando não havia nenhum indício de fraude, e muito pelo contrário, todos os indícios mostravam que a votação era rígida, era sólida. Então o Brasil precisa confiar nos seus observadores. Observadores de eleições internacionais não é brincadeira, não é para ir lá passar férias, é para ir lá trazer informações para que o governo possa tomar sua decisão de forma soberana. E aí, a depender do que o Celso Amorim venha dizer, o presidente Lula, acredito que deve imediatamente reconhecer o pleito e a eleição, e o presidente bem sabe a importância disso pela própria experiência que tivemos agora em 2022, quando Joe Biden foi o primeiro a reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, tirando qualquer legitimidade de golpes internos. É importante que o Brasil faça isso na Venezuela, mas também é importante que se houver qualquer questão eleitoral ali, que o presidente também saiba apontar para que não fique maculado, vamos dizer assim, com um apoio a Nicolás Maduro, que pode acontecer alguma coisa por ali e atrapalhar, inclusive, as próximas eleições de 2026. Horta, ainda sobre Venezuela, né? Olha aqui, deixa eu pegar esse comentário do Salmo Sobrinho que vai ficar mais claro. Ele fala: para o Brasil se tornar uma Venezuela, basta retomar o monopólio do petróleo, como no país vizinho. Olha a situação, né? Eu queria que a gente refletisse sobre esse tema das sanções, né? A Venezuela tem o controle dos seus recursos energéticos. Exatamente por isso ela é alvo das sanções. E as sanções, elas, de certa maneira, atingem os seus resultados. Elas provocam fome, destruição, etc. e tal. Emigração de boa parte da população. Elas funcionam porque jogam um pedaço da classe média para a direita, pela escassez econômica, e jogam o pessoal da pobreza para fora do país na imigração. Como é que você vê essa questão? Você vê a Venezuela como um modelo de soberania que o Brasil deveria seguir? Ou o Brasil adotando uma abordagem, diante de um império, né, uma abordagem mais pragmática e realista? Eu acho que tem dois problemas sérios aí. O primeiro problema é a dependência que a Venezuela sofre do petróleo não é exclusivamente em função das sanções, né? Historicamente, o modelo de desenvolvimento da economia venezuelana sempre foi dependendo do petróleo por conta das decisões que as elites fizeram, que nós chamamos de uma economia de enclaves. A Venezuela se constrói como um sistema de enclaves, onde os pequenos lugares onde você tem acesso a grandes quantidades de riqueza acabam construindo sistemas e instituições e recursos para atender aos seus próprios interesses e deixam o país basicamente à míngua. O que Hugo Chávez fez na Venezuela foi literalmente democratizar o acesso aos recursos do petróleo, ao dinheiro do petróleo, investindo esse dinheiro em educação, saúde, segurança, fronteiras, e por isso ele é penalizado. Então a gente tem que tomar um cuidado. As sanções, elas impedem sim um crescimento econômico normal da Venezuela e elas pesam efetivamente sobre o nível de pobreza que nós vemos na população? Sim, isso é verdade. Mas elas são responsáveis por todo esse problema? Não. A responsabilidade é também das elites venezuelanas que nunca conseguiram ter um modelo de desenvolvimento que agregasse maior núcleo de produção à economia venezuelana e capacidade de diversificação de renda e tudo mais. E o próprio Chávez, ainda que tentando fazer isso, também não conseguiu. Muito porque quem estuda economia, sociologia, desenvolvimento sabe que quando você tem uma riqueza tão pujante, tão grande, você acaba tendo dificuldades de produzir outros sistemas econômicos que sejam capazes de produzir riqueza concorrente. É difícil você convencer alguém a fazer outra coisa na Venezuela que não seja viver em relação à enorme indústria do petróleo. Então, é preciso a gente olhar com um certo cuidado essa história da Venezuela, mas eu acho que sim, eu acho que o modelo que a Venezuela adota para lidar com as suas riquezas, especialmente o petróleo, é um modelo a ser estudado no Brasil e ser utilizado. Não vejo como no Brasil nós vivamos esse processo das sanções, porque o Brasil é muito maior e nós já temos uma indústria, ou pelo menos polos de diversificação econômicas no Brasil, não tanto quanto a gente queria, mas temos para que a gente não fique refém dela. Mas é importante a gente lembrar, enfatizar, né, Horta, que no Brasil a presidente Dilma Rousseff tentou implantar um modelo de maior soberania na gestão dos recursos energéticos e sofreu um golpe de Estado, né? O Marcelo Johnny está dizendo, é indignante como setores majoritários da esquerda brasileira abraçam o discurso anti-bolivariano e antipopular forjado pelo imperialismo e pela extrema-direita venezuelana. Não é exatamente, a gente não está abraçando esse discurso não, viu, Marcelo? A gente só está relatando, porque essa pergunta foi colocada também num programa pela manhã, quer dizer,
Quer dizer, como é que as sanções impostas pelo Império, né, ajudam no crescimento dessa direita ou dessa extrema-direita ao provocar fome, miséria, destruição, etc. e tal, e fazendo também com que boa parte da população saia do país. Aí você pega uma direita na América do Sul, como Bolsonaro, etc., e outros, começam na verdade, a detratar a Venezuela, mas não porque a Venezuela criou esses problemas, porque esses problemas foram causados também pela própria política de sanções, né? E o Lula, obviamente, quer dizer, ele tem uma abordagem de conciliar, né, de tentar extrair ganhos para a população brasileira, mas sem quebrar o sistema, né? Sem, na verdade, o Lula ele não está no modelo de uma revolução, né? Não existe uma revolução brasileira como houve uma revolução bolivariana. Essa é a grande diferença, né? Exato. O Hugo Chávez foi obrigado e acabou sendo bem sucedido em fazer uma transformação social de tamanha profundidade que o Brasil nunca fez, né? Nós estamos caminhando, vamos dizer assim, o modo Lula de transformar é um modo muito mais lento, muito menos violento, muito mais por consensos, mas que também vai alterando as bases da nossa sociedade. Na Venezuela não se fez isso, se fez um corte muito mais radical e é por isso que as resistências lá também estão sendo radicais. Agora, nós temos que ter duas coisas em mente. Primeiro, por mais que nós gostemos do modelo que é adotado em termos de geopolítica, em termos de pensar e construir a sua própria história, nós temos que entender que houve, sim, uma pressão muito forte sobre os estratos populacionais venezuelanos, que de outra forma não teria acontecido. Então, nem todas as transformações do Hugo Chávez elas foram completamente isentas de um certo peso sobre estratos sociais que não precisaria existir. Havia forma de fazer diferente? Não sei, mas isso é uma outra discussão. E o segundo problema que a gente tem que entender aqui é que Nicolás Maduro não é Hugo Chávez. Nicolás Maduro incorre em uma série de erros que o Hugo Chávez não incorreu naquele momento, até porque o processo histórico é diferente e a oposição efetiva ao Maduro me parece mais estrategicamente acirrada do que era na época do Chávez. Então, são coisas diferentes. Convém ao Brasil e aos brasileiros ficar um pouco distante dessa situação toda, até para a gente poder opinar na ajuda da defesa da capacidade da Venezuela de fazer as suas transformações. Exatamente, mas o problema é o que você falou também, né? A elite venezuelana não quer fazer um movimento, não quer dizer, não busca um modelo de desenvolvimento com inclusão social, né? Só para as pessoas entenderem, a elite venezuelana chegou a tocar mísseis, Atush, em prédios na cidade de Caracas através do uso de helicópteros. Então, para vocês terem uma ideia do nível de agressividade da elite venezuelana se comparar com o que aconteceu no Brasil. Exatamente. Bom, Sandra Bueno traz uma notícia importante. Biden está vivo, acabou de aparecer, né? Porque estavam espalhando rumores sobre o Biden morto. Ele não só está vivo, como está curado. E vai fazer um pronunciamento, se eu não me engano, amanhã. Amanhã ele vai falar sobre por que escolheu a Kamala Harris como a sua candidata. Zóia Salles está dizendo, sugestão de tema. A edição 2023 do relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil foi lançada ontem, 22 de julho. Gostaria de assistir na TV 247 uma análise e reflexão sobre esse relatório. Fala um pouquinho sobre isso, que eu sei que você acompanha a questão indígena, e já eu chamo a Daiane de volta aqui, ó. Olha, faz um bom tempo que nós estamos, primeiro, temos que reconhecer que o próprio Estado brasileiro impõe uma violência contra esses povos. Algumas, por exemplo, o principal inimigo do povo Yanomami no Brasil é o Exército Brasileiro, em grande medida, e já fazia tempo que nós precisávamos reverter essa percepção. Todos os países do mundo, quando olham para os seus povos originários, olham com um processo de cessão de entendimento histórico. O que significa isso? Nós, homens brancos, cedemos o nosso entendimento histórico para entender o ponto de vista daqueles que estão no território muito antes da gente. E todos os espaços do mundo, sempre essa cessão houve uma certa reescritura da história. Então, se você vai olhar nos Estados Unidos, os povos indígenas demonstram claramente como as terras não eram vazias, que foram tomadas por atos de Estado e tudo mais. Durante o governo Bolsonaro, tudo isso se esqueceu e se utilizou a perspectiva dos povos indígenas como lá atrás tinha se estabelecido com o Marechal Cândido Rondon, os povos indígenas como crianças incapazes, não condicionadas a estarem operando dentro dos territórios e, portanto, precisavam ser tutoradas pelo Estado brasileiro. E o Exército Brasileiro assumiu, com o governo Bolsonaro, essa condição de grande pai, um pai que muitas vezes deixou essas populações à míngua na mão de garimpeiros e tudo mais. O que é importante a gente perceber é isso.
nós mudarmos a forma como o nosso Estado se organiza para tratar com as populações indígenas. A nossa forma, ela é historicamente uma forma tremendamente agressiva, e em que pese que a gente vai lá e decide pelo STF quem tem que ficar na terra, quem não tem, tudo isso transforma-se em violência contra esses povos. E aí, Atucho, a grande sacada desse relatório é que ele traz a informação de que a forma mais perfeita e mais barata de se proteger ecossistemas que estão sendo ameaçados é a permanência das populações autóctones. Portanto, onde tem índio, a mata surge com mais força. Onde tem índio, onde tem populações indígenas, melhor dizendo, né, nós temos ali sim espaços de proteção cultural e histórica que nós não conseguimos reproduzir enquanto governo. E, portanto, isso é muito importante a gente dizer. Obrigado, Horta. A gente se vê na semana que vem. Mais uma vez, muito legal, muito interessante. Abraços. Até mais, El.